Poucos educadores brasileiros despertam reações tão intensas quanto Paulo Freire. Para algumas pessoas, ele representa uma das maiores contribuições do Brasil ao pensamento educacional. Para outras, seu nome aparece cercado por críticas, simplificações e acusações que muitas vezes não partem da leitura de suas obras. Nesta série, vamos conhecer sua trajetória, a experiência de Angicos, os conceitos centrais de sua pedagogia, sua proposta de alfabetização e os debates que continuam envolvendo seu legado. Antes de discutir educação bancária, diálogo, autonomia ou método de alfabetização, é necessário conhecer o educador e o Brasil no qual suas ideias foram construídas. Paulo Régulos Neves Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Cresceu em uma família de classe média que enfrentou dificuldades econômicas durante a crise iniciada no final da década de 20. Parte de sua infância foi vivida em Jaboatão dos Guararapes. A experiência da pobreza e da fome marcou sua formação. Freire relatou que teve dificuldades escolares durante esse período, não por falta de capacidade, mas porque a fome prejudicava sua concentração e seu desempenho. Esse aspecto de sua vida ajuda a compreender uma ideia que atravessaria sua obra. O estudante não chega à escola separado das condições em que vive. Aprender depende de relações pedagógicas, mas também de alimentação, moradia, dignidade, segurança e participação social. A escola pode observar uma criança com baixo rendimento e concluir rapidamente que ela não se esforça. Paulo Freire ensina a perguntar o que existe por trás daquele resultado. A dificuldade pode estar relacionada à fome, ao trabalho precoce, à violência, à exclusão ou a uma experiência escolar que não reconhece o estudante como sujeito. Freire estudou Direito na Faculdade de Direito do Recife, mas não construiu sua carreira na advocacia. Atuou como professor de língua portuguesa e aproximou-se cada vez mais da educação. Em 1944, casou-se com Elza Maia Costa de Oliveira, professora e educadora. Elza teve grande importância em sua trajetória pessoal e intelectual. O trabalho com a educação, a linguagem e a alfabetização foi construído em diálogo com experiências familiares, profissionais e coletivas. Durante sua atuação no Serviço Social da Indústria, em Pernambuco, Freire teve contato direto com trabalhadores e suas famílias. Essa experiência permitiu observar a distância entre a linguagem das instituições e a vida concreta da população. Não bastava oferecer uma palestra e esperar que todos aceitassem a mensagem. Era preciso escutar como as pessoas compreendiam a realidade, quais palavras utilizavam, quais dificuldades enfrentavam e quais conhecimentos já possuíam. A escuta não surgiu apenas como uma técnica para tornar a aula mais agradável. Ela se tornou parte de uma concepção de conhecimento. Para ensinar, o educador precisava conhecer os sujeitos com quem trabalhava. Nos anos 50, Paulo Freire começou a sistematizar suas ideias sobre educação de adultos. Em 1958, apresentou princípios de sua proposta no Segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos. No ano seguinte, sua tese Educação e Atualidade Brasileira reuniu elementos que depois apareceriam em suas obras mais conhecidas. Isso corrige uma imagem comum. Paulo Freire não criou suas ideias, de repente, durante a experiência de Angicos. Antes de Angicos, já havia reflexão teórica, pesquisa e trabalho educativo. Sua proposta foi sendo construída a partir da relação entre estudo e experiência. O Brasil daquele período possuía milhões de jovens e adultos sem acesso à leitura e à escrita. O analfabetismo não era apenas uma dificuldade individual. Ele expressava desigualdades históricas e limitava o acesso a direitos. Naquele momento, pessoas analfabetas não podiam votar. Alfabetizar um adulto significava ampliar sua capacidade de ler documentos, escrever o próprio nome, acompanhar notícias, compreender leis e participar da vida política. É nesse contexto que se desenvolveram movimentos de cultura e educação popular. No Recife, o movimento de cultura popular reuniu educadores, artistas, estudantes e trabalhadores em ações de alfabetização, teatro, cultura e participação social. Freire atuou nesse ambiente e aprofundou a ideia dos círculos de cultura. O nome já indicava uma mudança. Em vez de organizar uma sala em que um professor falava para pessoas consideradas vazias de conhecimento, formava-se um círculo para favorecer encontro, diálogo e participação.
O educador não era chamado de professor. Muitas vezes aparecia como coordenador de debates. Ele precisava estudar, planejar, selecionar materiais e orientar a aprendizagem. A diferença estava em não tratar os participantes como objetos. A cultura era um ponto central. Antes de iniciar o trabalho com palavras e sílabas, discutia-se o ser humano como produtor de cultura. Uma pessoa que nunca frequentou a escola podia não dominar a escrita, mas sabia cultivar a terra, construir uma casa, cuidar de animais, produzir ferramentas, organizar festas, narrar histórias e resolver problemas do cotidiano. Reconhecer isso não significava dizer que ela já estava alfabetizada. Significava afirmar que não era ignorante e que possuía conhecimentos construídos na experiência. A alfabetização começava com respeito e não com humilhação. A experiência que deu maior projeção a Paulo Freire aconteceu em 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Angicos estava localizada em uma região marcada por pobreza, trabalho rural e elevado analfabetismo. No final de 1962, uma equipe realizou o levantamento do universo vocabular da população. Os integrantes conversaram com moradores, observaram o trabalho, registraram expressões e identificaram temas ligados à vida local. Não se tratava de escolher palavras aleatórias em uma cartilha produzida para todo o país. As palavras precisavam ter significado para os participantes e oferecer possibilidades para o estudo da leitura e da escrita. Em janeiro de 1963, o trabalho começou com centenas de moradores inscritos. A experiência ficou conhecida como as 40 Horas de Angicos. 40 horas não significa que Paulo Freire apareceu sozinho. Deu 40 aulas e resolveu o analfabetismo da cidade. Houve pesquisa anterior, preparação de coordenadores, produção de materiais, acompanhamento e avaliação. As atividades foram realizadas por uma equipe. Elza Freire participou da preparação e jovens coordenadores receberam formação para conduzir os círculos. A primeira aula regular discutiu o conceito de cultura. Depois começaram as palavras geradoras. Uma das primeiras palavras utilizadas foi belota, relacionada a um acabamento presente em redes e objetos conhecidos pela população local. A palavra era apresentada por meio de uma situação concreta e de uma imagem. O grupo conversava sobre o que via, descrevia o trabalho, discutia relações sociais e identificava o significado daquela realidade. Depois, a palavra era observada em sua forma escrita, dividida em partes e relacionada a famílias fonêmicas. Os participantes combinavam sílabas, descobriam novas palavras e avançavam para frases e textos. A leitura da palavra caminhava junto com a leitura do mundo. Ao final, cerca de 300 participantes foram considerados alfabetizados segundo a avaliação realizada naquele contexto. O resultado chamou a atenção de autoridades, pesquisadores e meios de comunicação. É importante tratar esse número com responsabilidade. A experiência foi histórica e apresentou resultados relevantes, mas não deve ser divulgada como promessa de que qualquer pessoa será plenamente alfabetizada em 40 horas. A alfabetização é um processo complexo. Os critérios de avaliação de 1963 não são idênticos aos utilizados atualmente. Além disso, aprender a ler e escrever precisa continuar depois de uma experiência inicial. O valor de Angicos não está apenas na velocidade. Está na demonstração de que trabalhadores antes tratados como incapazes podiam aprender quando o processo respeitava sua linguagem, sua experiência e sua inteligência. Está também na união entre alfabetização e participação social. Na cerimônia de encerramento, realizada em abril, esteve presente o presidente João Goulart. Participantes que antes não conseguiam escrever produziram cartas e falaram publicamente. A experiência ganhou dimensão nacional. O governo federal convidou Paulo Freire para colaborar na organização de um programa de alfabetização de adultos. Em janeiro de 1964, foi criado o Programa Nacional de Alfabetização. A proposta pretendia formar milhares de círculos de cultura e alcançar uma grande quantidade de jovens e adultos. Uma das metas divulgadas era alfabetizar cerca de 1.800.000 pessoas no primeiro ano. O programa deveria mobilizar universidades, movimentos, entidades e comunidades em diferentes regiões. Antes de continuar, aqui no Diálogo Literário, a nossa fábrica de mestres,
você encontra conteúdos que aprofundam os principais autores e documentos da educação. O acesso para falar com a nossa equipe está disponível na descrição. O Programa Nacional de Alfabetização praticamente não teve tempo para se consolidar. O golpe de 1964 interrompeu a iniciativa. Paulo Freire foi acusado de subversão. Passou cerca de 70 dias preso e depois deixou o país. Depois de uma breve passagem pela Bolívia, seguiu para o Chile, onde permaneceu por aproximadamente 5 anos. No Chile, trabalhou com educação de adultos e projetos relacionados à reforma agrária. O contato com camponeses, técnicos e movimentos sociais ampliou sua reflexão sobre cultura, opressão, conhecimento e transformação. Foi durante o exílio chileno que escreveu Pedagogia do Oprimido, concluída em 1968. A obra foi publicada primeiro fora do Brasil e se tornou seu livro mais conhecido internacionalmente. Pedagogia do Oprimido não é uma cartilha de alfabetização. É uma reflexão sobre relações de poder, desumanização, diálogo, consciência e educação libertadora. Nesse mesmo percurso, Educação como Prática da Liberdade apresentou elementos de sua experiência brasileira e da proposta de alfabetização. No final da década de 60, Paulo Freire atuou como professor visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Depois se mudou para Genebra, na Suíça, onde trabalhou como consultor do Conselho Mundial de Igrejas. A partir desse espaço, participou de projetos e debates educacionais em diferentes países. Seu trabalho não ficou limitado ao Brasil ou à América Latina. Freire colaborou com experiências em países africanos que haviam conquistado a independência, como Guiné-Bissau. Ele dialogou com governos e educadores que enfrentavam o desafio de reconstruir sistemas de ensino depois do colonialismo. Esse trabalho também gerou debates e dificuldades. Uma proposta criada em determinado contexto não podia ser simplesmente transportada para outro país. Freire defendia que cada povo precisava produzir sua própria prática educativa. A experiência brasileira poderia inspirar, mas não substituir o conhecimento da cultura, da história e das línguas locais. Esse princípio é importante até hoje. Aplicar Paulo Freire não significa copiar Angicos. Significa investigar a realidade, dialogar com os sujeitos e reconstruir a proposta de acordo com o contexto. Durante o exílio, suas ideias circularam por universidades, movimentos populares, igrejas, sindicatos e organizações sociais. O pensamento freiriano passou a influenciar áreas como educação, saúde, serviço social, comunicação e pesquisa participante. Paulo Freire retornou definitivamente ao Brasil em 1980, durante a abertura política. A volta não significou apenas retomar o lugar de onde havia saído. O país era outro, e o próprio educador também havia ampliado sua experiência. Ele passou a lecionar em instituições como a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas. Em 1989, assumiu a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, durante a gestão de Luísa Erundina. Paulo Freire não foi ministro da Educação. Ele foi secretário municipal de Educação da cidade de São Paulo entre 1989 e 1991. Essa distinção é importante porque muitos vídeos e resumos repetem a informação errada. Na secretaria, precisou transformar princípios em administração pública. Era necessário cuidar de prédios, vagas, formação docente, currículo, alfabetização e participação democrática. A gestão foi orientada por objetivos como democratização, acesso, permanência, qualidade e educação de jovens e adultos. Nesse período foi criado o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos de São Paulo, conhecido como Mova São Paulo. A proposta aproximava o poder público e movimentos sociais para ampliar oportunidades de alfabetização. A experiência mostrou que Paulo Freire não pensava apenas a relação dentro da sala de aula. Ele também discutia a gestão, políticas públicas, participação e funcionamento dos sistemas educacionais. Sua atuação como secretário não ficou livre de dificuldades ou críticas. Administrar uma rede enorme exige decisões, recursos e negociação. Nenhuma gestão realiza integralmente tudo o que propõe. Mesmo assim, o período demonstra a tentativa de construir uma escola pública mais democrática e aberta à comunidade. Na década de 90, Paulo Freire continuou escrevendo.
Pedagogia da Esperança retomou temas de pedagogia do oprimido e respondeu a leituras feitas ao longo dos anos. Pedagogia da Autonomia, publicada em 1996, discutiu saberes necessários à prática educativa. Nessa obra, Freire insistiu na importância do rigor, da pesquisa, da ética, do respeito aos saberes dos estudantes e da responsabilidade docente. Isso contraria uma caricatura muito repetida. Paulo Freire não defendia que o professor deixasse de ensinar, que o conteúdo fosse abandonado ou que cada estudante fizesse apenas o que desejasse. Ele criticava o autoritarismo, mas não eliminava a autoridade do educador. Poucos educadores brasileiros despertam reações tão intensas quanto Paulo Freire. Para algumas pessoas, ele representa uma das maiores contribuições do Brasil ao pensamento educacional. Para outras, seu nome aparece cercado por críticas, simplificações e acusações que muitas vezes não partem da leitura de suas obras. Nesta série, vamos conhecer sua trajetória, a experiência de Angicos, os conceitos centrais de sua pedagogia, sua proposta de alfabetização e os debates que continuam envolvendo seu legado. Antes de discutir educação bancária, diálogo, autonomia ou método de alfabetização, é necessário conhecer o educador e o Brasil no qual suas ideias foram construídas. Paulo Régulos Neves Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Cresceu em uma família de classe média que enfrentou dificuldades econômicas durante a crise iniciada no final da década de 20. Parte de sua infância foi vivida em Jaboatão dos Guararapes. A experiência da pobreza e da fome marcou sua formação. Freire relatou que teve dificuldades escolares durante esse período, não por falta de capacidade, mas porque a fome prejudicava sua concentração e seu desempenho. Esse aspecto de sua vida ajuda a compreender uma ideia que atravessaria sua obra. O estudante não chega à escola separado das condições em que vive. Aprender depende de relações pedagógicas, mas também de alimentação, moradia, dignidade, segurança e participação social. A escola pode observar uma criança com baixo rendimento e concluir rapidamente que ela não se esforça. Paulo Freire ensina a perguntar o que existe por trás daquele resultado. A dificuldade pode estar relacionada à fome, ao trabalho precoce, à violência, à exclusão ou a uma experiência escolar que não reconhece o estudante como sujeito. Freire estudou Direito na Faculdade de Direito do Recife, mas não construiu sua carreira na advocacia. Atuou como professor de língua portuguesa e aproximou-se cada vez mais da educação. Em 1944, casou-se com Elza Maia Costa de Oliveira, professora e educadora. Elza teve grande importância em sua trajetória pessoal e intelectual. O trabalho com a educação, a linguagem e a alfabetização foi construído em diálogo com experiências familiares, profissionais e coletivas. Durante sua atuação no Serviço Social da Indústria, em Pernambuco, Freire teve contato direto com trabalhadores e suas famílias. Essa experiência permitiu observar a distância entre a linguagem das instituições e a vida concreta da população. Não bastava oferecer uma palestra e esperar que todos aceitassem a mensagem. Era preciso escutar como as pessoas compreendiam a realidade, quais palavras utilizavam, quais dificuldades enfrentavam e quais conhecimentos já possuíam. A escuta não surgiu apenas como uma técnica para tornar a aula mais agradável. Ela se tornou parte de uma concepção de conhecimento. Para ensinar, o educador precisava conhecer os sujeitos com quem trabalhava. Nos anos 50, Paulo Freire começou a sistematizar suas ideias sobre educação de adultos. Em 1958, apresentou princípios de sua proposta no segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos. No ano seguinte, sua tese Educação e Atualidade Brasileira reuniu elementos que depois apareceriam em suas obras mais conhecidas. Isso corrige uma imagem comum. Paulo Freire não criou suas ideias, de repente, durante a experiência de Angicos. Antes de Angicos, já havia reflexão teórica, pesquisa e trabalho educativo. Sua proposta foi sendo construída a partir da relação entre estudo e experiência. O Brasil daquele período possuía milhões de jovens e adultos sem acesso à leitura e à escrita. O analfabetismo não era apenas uma dificuldade individual. Ele expressava desigualdades históricas e limitava o acesso a direitos. Naquele momento, pessoas analfabetas não podiam votar.
Alfabetizar um adulto significava ampliar sua capacidade de ler documentos, escrever o próprio nome, acompanhar notícias, compreender leis e participar da vida política. É nesse contexto que se desenvolveram movimentos de cultura e educação popular. No Recife, o movimento de cultura popular reuniu educadores, artistas, estudantes e trabalhadores em ações de alfabetização, teatro, cultura e participação social. Freire atuou nesse ambiente e aprofundou a ideia dos círculos de cultura. O nome já indicava uma mudança. Em vez de organizar uma sala em que um professor falava para pessoas consideradas vazias de conhecimento, formava-se um círculo para favorecer encontro, diálogo e participação. O educador não era chamado de professor. Muitas vezes aparecia como coordenador de debates. Ele precisava estudar, planejar, selecionar materiais e orientar a aprendizagem. A diferença estava em não tratar os participantes como objetos. A cultura era um ponto central.